Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui novamente em mais um episódio do Cardcast. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu convido a todos a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma prece. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui juntos num só pensamento para mais este momento de troca de ideias. Que nós possamos, Senhor, ser o teu instrumento para levar o conhecimento a todos aqueles a quem chegar este vídeo, este conhecimento que será nos dado aqui hoje. Auxilia-nos, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, eu sou Débora Santos e estou aqui hoje com o nosso companheiro César Faria. César, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz pelo convite. Então, hoje nós vamos falar aqui, vamos fazer um bate-papo, nós dois aqui, sobre a questão da autotransformação, sobre a questão de troca de paradigmas, porque nós, em nosso andar da nossa vida, nós escolhemos caminhos para trilhar o autoconhecimento, para trilhar a espiritualidade, escolhemos doutrinas para seguir e em dado momento da vida, às vezes a gente começa a questionar a doutrina que nós escolhemos. Então, às vezes a gente, então, escolhendo esse caminho e questionando ele, a vida parece que nos traz outros conhecimentos e até mesmo outros caminhos. E quando a gente tem o conhecimento de outros caminhos, às vezes a gente surge a dúvida do que fazer. Ficar no caminho que já estava sendo trilhado ou trocar por esse caminho novo que surgiu, que trouxe respostas. Então, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre esta questão dos vários caminhos que nós temos para alcançar a plenitude, para alcançar o nirvana, para alcançar a evolução máxima espiritual, para alcançar a paz interior. Então, César, eu queria saber de você como que foi. E aí, fala um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória, como é que o espiritismo surgiu na sua vida? Vamos lá, meu nome é Walter César Faria, sou mais conhecido como César, sou empresário de Sorocaba, na área de seguros, fui professor universitário durante muitos anos e hoje eu estou nessa carreira de palestrante espírita, fazendo o melhor que eu posso aí dentro do possível da doutrina, né? Meus avós eram espíritas, não tive contato com eles. Meus pais foram espíritas muitos anos e eu, por muito tempo, fui católico, não praticante, sempre voltado a trabalhar muito, carreira, uma estratégia de querer ganhar dinheiro, ir para a luta, e aí a gente acaba, às vezes, esquecendo o lado espiritual, né? Depois de tanto... À noite, principalmente, quando você vai dormir, que você começa a querer filosofar, a querer saber da vida, né? E agora, há uns 20 e poucos anos atrás, eu falei, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu projeto? Qual é a minha razão de viver? E assim por diante. Essas perguntas, Débora, fizeram com que eu começasse a refletir e falar, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu vou responder essas perguntas? Fui de outras organizações religiosas, passei por outras organizações, respeito todas elas, acho que todas são boas, vai muito da pessoa, assim como tem muito católico, tem muito evangélico excelente, e também tem muito espírita que não é bom, não é? Por quê? Porque somos imperfeitos, estamos todos nesse planeta aqui, que é um planeta de provas e expiações, portanto, ninguém é perfeito aqui, não é? Mas existem muitos espíritas, muitos católicos, muitos evangélicos, que são excelentes pessoas. Mas cada um tem que buscar a sua verdade, aquilo que te faça bem, né? Nós evitamos, eu com as minhas palestras, evito muito falar de proselitismo. O que é proselitismo, para quem não entende muito bem essa palavra? Proselitismo é a pessoa querer dizer que a religião dela é a melhor, que as outras, nenhuma presta, só a minha que é boa, não é? E aí ficar batendo para que a pessoa mude com a ideia minha, né, forçando a pessoa a mudar. Não é essa a postura de nós espíritas. A gente vê exemplo de Chico, né, Chico Xavier, e tantos outros, como irmãos mais antigos da casa, que evitam um confronto com outras religiões.
Porém, é importante nós mostrarmos qual é a postura da nossa doutrina. Por quê? Porque eu, que sou uma pessoa, eu estudei muito, eu tenho pós-graduação, eu estudei bastante, eu tenho 2 pós-graduação, sou formado em economia, gestão de negócios, marketing, e eu estudei muito. E quando você começa a estudar muito, você começa a querer ir para o lado da ciência. E aí, muita coisa não batia. Já o Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, ela é a favor da ciência. O próprio Allan Kardec disse, se você tiver a dúvida entre religião e ciência, fique com a ciência. Quem falou isso foi Allan Kardec. Então, foi isso que me atraiu principalmente. Por quê? Porque eu comecei a buscar respostas baseado em ciência, lei de causa e efeito, meritocracia, verdades. Isso fez com que abrisse a minha mente, eu comecei a estudar, principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro espetacular de Allan Kardec, 1857, e que veio trazendo esse consolador prometido, que é essa doutrina que nos dá uma esperança maravilhosa no viver. Uma coisa importante que eu queria citar é que nós, espíritas, nós temos a consciência de que nós temos a centelha divina dentro de nós, Cristo está dentro de nós, e que nós não precisamos de um lugar, um templo, um lugar de pedra, onde que é sagrado aquele lugar, como Jerusalém, ou tantos outros exemplos que eu posso citar, talvez um centro importante de religião, e também lideranças. Por quê? Nós, aqui no nosso centro, por exemplo, aqui na Casa Allan Kardec, existe um revezamento de presidência, de liderança. Por quê? Porque não existe uma pessoa específica aqui, porque todos somos imperfeitos, todos estamos crescendo, todos estamos evoluindo, e é muito importante haver esse rodízio para que não haja uma ligação pessoal de pessoas aqui. Porque o próprio Cristo deixou muito claro, ele foi crucificado por isso, porque ele questionou, na época, esse problema do sistema religioso da época, que era cheio de rituais, cheio de doutrinas, de dogmas, né? E ele veio, conhecereis a verdade vos libertará. Porque eu não preciso de, talvez, um líder, um pastor, para dizer o que eu preciso fazer. Jesus está dentro de mim. Esse é meu ponto. Até por aí, Débora. Você, assim, o que você acha, César? Essa questão da ciência, né? Você, como uma pessoa assim que tem, como você diz, várias formações aí. Você acha que a ciência, ela meio que quebrou um pouquinho a questão da crença? Você acha que a ciência acabou, digamos assim, tirando a fé das pessoas? É um assunto bastante espinhoso esse. Por quê? Quanto mais você estuda a ciência, quanto mais você estuda a energia, células, hoje em dia a gente fala muito de metafísica, né? A metafísica é algo que não é palpável, está na sua visão. Então, a ciência a cada dia está evoluindo muito nesse aspecto e a gente começa a entender que o raio de intenção, o amor é uma energia, um pensamento é energia. Então, a gente passa a ter uma visão diferente perante pessoas do passado, que muitas vezes não conseguem entender, né, ligado talvez a um ritual, a uma doutrina, e fica difícil para ela entender essas coisas que são muito etéreis, né? Você falar em reencarnação, você falar que existe vida após a vida, né? A vida terrestre. Então, eu acho que a ciência ela veio esclarecer muita coisa, mas ao mesmo tempo trouxe também muita dúvida, porque as pessoas mais antigas não conseguem entender muito isso, né, Débora? E o espiritismo, que assim, aqui a gente vê com Kardec, é que ele trouxe a questão de uma visão, porque até então você tinha religião, né? Você tinha religião e você tinha ciência. Uma de cada lado. E elas se batendo o tempo todo. Tanto é que, por muito tempo, a religião ela se sobrepôs à ciência e aí a gente vê aí uma estagnação da ciência por causa da religião. Aí houve a Revolução Francesa, certo? Que foi, assim, uma virada de chave e que a ciência, então, teve voz, né? Só que, em contrapartida, a ciência, o que ela fez? Ela foi oprimida por tanto tempo que ela
acabou que trocando de papel, né? A religião que oprimia passou a ser oprimido e a ciência foi lá e oprimiu a religião. Ficou como se eles tivessem trocado. Mas o Kardec, ele veio para unir esses dois. Tal. Você acha que o conhecimento espírita que Kardec trouxe, ele não fez essa união entre as duas? Quer dizer, hoje, a fé... Hoje, a nossa fé, ela não está mais alicerçada porque com esse conhecimento, pela ciência. Então, essa fé, essa fé, ela diminui com o que Kardec traz, fazendo essa ligação da ciência com a religião? Para você ter uma ideia, Allan Kardec, ele era da escola de Pestalozzi. Ele era um cientista, ele era um filósofo na época, ele era químico, matemático, físico, ele era um expoente. E ele, quando ele soube das mesas girantes, ele foi lá para desmascarar, ele foi lá para quebrar aquilo. Ele falou, eu vou provar pela ciência que isso aqui é uma besteira, e demorou para ele atender o pedido dos amigos dele, né? Isso aí de tanto insistir, ele foi lá e aí ele ficou impressionado. E aí ele fez todo esse trabalho de... O espiritismo já existia, ele cientificou o espiritismo, ele colocou isso em livro, não é? Ele codificou o espiritismo, a palavra exata, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a provar cientificamente, primeiro, que a morte não existe, primeira coisa. E ele provou isso cientificamente. E aí ele conseguiu uma seleção de espíritos sérios que poderiam responder para ele do outro lado para cá, que é o Livro dos Espíritos, explicando de forma científica, porque não existe milagre. A palavra milagre é uma convenção, porque tudo é explicado no Espiritismo, tudo é explicado cientificamente. Por quê? As células se decompõem, vão para o chão, a sua mente é cérebro, seu cérebro é de átomos, os átomos, se você for no núcleo do átomo, é uma simples energia. Se você morreu, acabou o teu corpo físico, a tua energia vai para algum lugar. E simplesmente aqui você subiu, você foi para um outro nível, não é? E isso Allan Kardec conseguiu, então, trazer esse divisor de águas, mostrando que a doutrina também pode ser explicada cientificamente. E aí quem passou a estudar muito começou a entender isso. E aí, infelizmente, por causa desse grande ligação que ele teve, tem muita gente que não aceitou, né? Então, por isso que o espiritismo, muitas vezes, ele é tão... as pessoas combatem o espiritismo, talvez por falta de conhecimento. Porque uma coisa importante, você falou de fé, Débora, importante a gente citar o seguinte: o espírito, então, não tem fé? É só científico? Não. Existe a fé raciocinada. Exatamente. Por quê? Porque a fé de dogma, a fé, você tem que acreditar nisso e acabou. Isso eu não aceito. Eu vou questionar. Por quê? Se eu tenho que ter fé em alguma coisa, eu quero saber por que eu tenho que acreditar nisso. Uma vez que eu entendi, sim, porque não, e você aceita e pronto, acabou. A fé raciocinada, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás, porque você tem que buscar o conhecimento. Não existe... existe uma coisa importante que eu queria citar aqui, Débora, que é, muitas vezes, as pessoas acreditar em Jesus como redentor, a redenção. É uma palavra delicada e perigosa. O que é a redenção? Tem gente que fala assim, acreditou em Cristo, sarou, tá novo, vai para o céu, virou santo, virou anjo já. Só por ter acreditado. O sangue de Jesus redime teus pecados. Há controvérsias quanto a isso. Jesus, se você exercer fé nele, perfeitamente, você vai ter o direito de conhecer a verdade e você pode se tornar um espírito de luz, você pode se tornar um anjo, mas isso é numa sequência lógica de conhecimento. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, meritocracia, crescimento espiritual, nada vem de graça nessa vida, tudo é evolução. Então, esse lance da redenção, eu acho que é o grande paradigma que existe entre o espiritismo e outras organizações. Por quê? Porque nós acreditamos que é um crescimento paulatino. É igual você entra no ginásio, no colégio, na faculdade, na pós-graduação, até mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí você fica anjo lá na frente, né? Agora, eu simplesmente, só porque eu acreditei, eu estou indo para o céu como um anjinho, isso para nós não funciona. Por quê? Nós acreditamos na meritocracia, acreditamos no esforço que você tem que ter. Porque, por exemplo, a gente, quando faz uma coisa errada, não existe pecado.
É você com a sua consciência. Por exemplo, fiz uma coisa errada? Fiz. Escorreguei. Errei o alvo. Acontece. 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, arrepender-se. Segundo, reparar o dano. Terceiro, se colocar no lugar daquela pessoa. Esse termo, se colocar no lugar da pessoa, é educativo. Por quê? Porque eu passando por aquilo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Se eu sentir na pele aquilo que eu fiz pela pessoa, nunca mais eu faço e eu aprendo. Né? Isso a gente chama de expiação no Espiritismo. Assim como existem as provas, coisas que acontecem no dia a dia, meus problemas, tem a expiação também, para que eu vá evoluindo de acordo com cada assunto que eu tenho que passar, Débora. É interessante esse ponto que você trouxe aí, porque as pessoas, os outros cristãos, vamos dizer assim, eles questionam o fato do espírita ser cristão ou não. Eles falam que a gente não é cristão, porque a gente não acredita em que Jesus é o Salvador, né? Mas ele é o nosso modelo e guia. Até mesmo Kardec faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, tá? Que eu acho que já em outros programas eu fiquei de trazer o número da questão aqui, eu não trouxe. Desculpa aí. Pessoal, vai lá no Livro dos Espíritos e pesquisa, tá? É uma pergunta que pergunta assim, Kardec pergunta, quem é o ser mais evoluído que passou aqui na Terra? E a resposta, ela é curtíssima. Curta assim, vede Jesus. Vede Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso modelo e guia, mas ele é o nosso modelo e guia não para nos salvar, como as pessoas falam por aí. Ele mostra o caminho, na verdade, né? Ele mostra pra gente o que caminho seguir e como fazer este caminho. Tal. Só que ele não faz esse caminho por nós, né, Débora? Não, ele não faz nós por que nós. fazemos. Ele mostra pra gente, olha, gente, vem comigo. Olha, você vai andar por aqui e vai fazer isso aqui. Exato. Mas ele não faz no nosso lugar este caminho, essa coisa, né? Tanto que quando ele estava, por exemplo, andando nos seus caminhos lá, alguém queria falar com ele, ele falava, traga minha pessoa aqui. Ele perguntava, o que queres que eu faça? Ele poderia simplesmente fazer, mas a pessoa tinha que pedir, tinha que querer, porque nós temos que fazer a nossa parte para que ele faça dele. Porque Jesus, se você fizer coisa errada, ele se afasta de você. Por quê? Porque ele não vai ficar, pelo amor de Deus, eu quero te curar, não. Ele tem a postura dele como nosso guia, como nosso mestre, como um grande professor, nosso irmão maior. Só que, se eu pedir a ele, ele vai estar disponível para nos ajudar, sempre. Mas tem que partir Mas da se gente, eu me afastar dele, ele também vai se afastar afastar de mim. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte. Esse é o ponto da meritocracia que o Espiritismo deixa muito claro para as pessoas. Nossa doutrina deixa claro que o crescimento é meu, o autoconhecimento é meu. E eu tenho que buscar. E eu não posso culpar ninguém. Não existe sorte ou azar, não existe pessoas que me punem. Mas eu sou assim porque minha mãe não sei o quê, porque eu sou filho não sei do quê. Não, senhor. O crescimento é seu, e você, a partir do momento que você acredita em Cristo, né, que esse é o ponto redentor de Cristo, ele te perdoa o passado? Perdoa sim. Só que a partir de agora para frente, você tem que mudar seu proceder. Não é simplesmente falar, sarei, agora eu estou santo. Não. Ele te perdoou o teu passado, e a partir daí você tem que começar uma nova vida, um novo começo. E eu convido todos aqueles que tiverem interesse, que estejam assim, como eu estava, com o meu travesseiro pesado, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Onde eu preciso chegar? Por que eu nasci? Não é? Convido vocês a estudarem a doutrina, talvez com algum irmão experiente ou talvez com algumas das nossas publicações. Só o Chico tem mais de 500 livros que podem ajudar, são temas diversos, de tudo quanto é tipo, mas o Livro dos Espíritos é o mais elucidador, né? Se você lê o Livro dos Espíritos, você vai entender perfeitamente as perguntas mais difíceis, porque é um livro prático que você lê, você não precisa ler ele inteiro, você pode entrar em qualquer pergunta ali, você vai achar perguntas muito interessantes que vão elucidar, né, essas dúvidas. E outra, baseado na ciência, gente. Isso é que é importante, tá? E você vai conhecer a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho aí que você está me dando, qual foi, assim, quando você teve contato com a doutrina? Como que foi essa quebra de paradigma? Porque, assim, a gente tem aquele primeiro contato com a doutrina, mas, de repente, dá aquele start. Aquele insight, aquela coisa... Nossa, parece que é uma virada de chave que dá na cabeça da gente. Como que foi isso para você, essa virada de chave, quando você estava ali estudando, começando ali? Isso mesmo. Muitos vêm pela dor. A maioria vem pela dor, né, Débora?
Eu sou um cara, minha mulher estava com conheço depressão ninguém profunda. que veio por amor, sabe? É difícil. Eu não conheço Não, ninguém. tem sim. Até hoje não vi ninguém, mas tudo bem. O próprio, Deve ter alguém por Allan aí. Kardec, ele não veio por dor, ele não tinha dor, ele foi curioso. Né? Corrigindo, conheço Kardec. Mas a gente, né, e muitos já nascem, com o caso do Chico, o caso do Divaldo Franco. O Divaldo, com 6 anos, já via pessoas encarnadas na frente dele, com 6 anos de idade, acharam que ele é louco. Não é? E quando você tem uma mediunidade já desenvolvida, não é por dor nem por nada, você foi designado para aquilo e você vai ter que seguir daquele jeito. Né? E aí pesquisar cada vez mais, como o Divaldo, como o Chico, como tantos outros irmãos de fé que a gente conheceu nessa jornada aí do século XIX para cá. Mas eu, especificamente, minha mulher tinha uma depressão profunda, levei em tudo quanto é lugar que você imaginar, e eu consegui, através da doutrina, que ela se curasse. E aí eu comecei a fazer pesquisa e comecei a estudar coisas, né? Comecei a buscar alguns assuntos e por tema. Porque o fato de eu ter sido professor me ajudou um pouco, né? Porque eu sabia fazer as perguntas certas, comigo mesmo, logicamente. E aí eu fui pesquisar, fui atrás. Por exemplo, queria dar um exemplo para vocês aqui de resgate, por exemplo. A palavra resgate, para muitas organizações, como, eu não vou citar o nome aqui, mas muitas organizações usam o resgate como uma coisa importante. O que é resgate? Adão era imperfeito. Ele pecou, ele ficou com defeito. Então, todo filho de Adão tem pecado, certo? Então, é igual uma forma. Se ela tiver um defeito, todo pão que sair daquela forma vai sair com defeito. Então, esse defeito que Adão criou, ele precisava um dia parar de acontecer para que houvesse a perfeição da humanidade. Então, quando se fala de resgate, é o seguinte. No Velho Testamento, já prefigurava que sangue paga pecado. Então, as pessoas diziam o seguinte, tinha que matar um animalzinho uma vez por ano, um pecadinho menor era uma pomba, tanto que lá quando Jesus estava lá no templo, ele brigou lá que o pessoal estava vendendo pomba, bichinho, cordeirinho, etc. Então, sim, no Velho Testamento existe a ata do sacrifício e você tinha que matar o animal e não molar ele. O sangue dele pagava pecado temporariamente. Por quê? Porque um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, do Cordeiro que seria derramado, que é o de Cristo, é o quê? É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse resgate, fala, poxa vida, então, ora, redenção. Se eu tiver fé em Jesus, no sangue de Cristo, eu sarei, estou novo. Concordo, o Espiritismo também concorda com isso. Porém, não é uma coisa instantânea que você simplesmente, acreditei em Cristo, pronto, estou santo, estou puro. Não. Acreditou em Jesus, você conheceu a verdade, maravilhoso. Isso é Evangelho de Cristo. Você aceitou o Evangelho de Cristo? Tá, seus passados estão todinho perdoado. Só que a partir de agora você tem que ter uma nova postura. Que aí você vem buscar o autoconhecimento. Essa é a diferença do Espiritismo do resgate e o Espiritismo das outras religiões. As outras religiões acham que você simplesmente acreditou, foi para o céu virar anjo. E você vai viver no céu como paraíso lá. Nós não. Nós acreditamos que existe uma evolução. Tudo é sequencial. Não existe milagre. As coisas têm que acontecer como a ciência acontece. Você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que se entender, expandir sua mente com conhecimento. E conhecimento traz amor. Né? Quanto mais você estudar a doutrina, mais amoroso você fica. E lá em cima, né, na organização, o que vale é o amor. Não é teu título, não é o teu dinheiro, não é nada. Quanto mais amor você tem, mais poderoso você fica, por assim dizer. Né? Que Jesus é a maior prova de amor desse planeta. E assim, que nem, depois que você teve, então, esse abrir, né, que o Espiritismo te proporcionou, como que você começou a encarar a sua fé? Como que era a sua fé antes e como que é a sua fé hoje, depois de conhecer? Porque você disse que você tinha uma outra doutrina, né? Então, você tinha um tipo de fé. Sim. E a partir do Espiritismo, ela mudou essa fé. Como que é esse relacionamento com a fé depois do Espiritismo? Primeira coisa que eu queria citar, respeitando, por favor, gente, o máximo as outras religiões, eu não quero aqui causar nenhum conflito, pelo amor de Deus. Mas eu baseava a minha fé em o que diziam para mim, em rituais, em doutrinas, em reuniões. Coisas que eu podia e que eu não podia fazer eram citadas e eu tinha que seguir daquele jeito. Quando eu comecei a ter uma fé raciocinada, eu comecei a raciocinar por mim. E comecei a ver que eu não preciso de ninguém
Sou eu comigo. Jesus está aqui no meu coração. E eu tenho que buscar a minha verdade, o meu conhecimento. Só que tem um probleminha aí, que você falou, o que você mudou sua postura? Gente, com o conhecimento vem a responsabilidade. Né? Muita coisa que eu fazia, hoje eu não tenho coragem de fazer mais. Por quê? Porque a doutrina te traz o conhecimento, mas junto vem a responsabilidade. É por isso que no umbral está cheio de espírita. Por quê? Porque o espírito ele sabe o que ele não pode fazer. Se ele fizer, ele tá conscientemente errando. Porque uma pessoa errar por ignorância, Deus perdoa perfeitamente. Porque a pessoa ainda é simples. Não é? Mas quando ela conhece a verdade, vem a responsabilidade. Então eu mudei muitas posturas minhas. Fico até com vergonha de falar as que eu mudei aqui, gente. Mas a gente tem que mudar mesmo. Eu ia perguntar pra você, o que você fazia antes que agora você não faz mais? Eu vou dar uma mais singela, vai. Eu tinha 14, 15 anos, eu ia jogar. Eu e meu irmão, a gente ia brincar. Eu matava 7, 8 passarinhos numa tarde. Adorava matar passarinho. Hoje, se eu ver um passarinho no chão, eu choro junto com ele. Coisas desse tipo. E tem as mais espinhosinhas. A gente, quando é adolescente, só Jesus na causa. Não? Então, faz essas mas coisas, a gente vai adquirir uma postura e outra coisa, né? A gente não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Porque a postura da gente era medida, não é? Eu comecei a dar palestra espírita, como é que eu vou gritar no trânsito aí, xingar os outros? Falei, peraí, você não é aquele cara que estava lá em cima, lá dando palestra? Quer dizer, não vai dar certo, né? Então, a gente tem que ir mudando a postura da gente quando a gente vai adquirindo mais conhecimento e vai adquirindo um certo respeito, não é? Eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum dirigente espírita, nada disso. Mas, a partir do momento que eu estou dando uma palestra, eu estou dando um podcast como esse aqui, eu tenho que pesar as palavras que eu falo. Porque muita gente vai ouvir, eu posso derrubar uma pessoa. Então, voltando aqui, para todos que estão nos ouvindo, não existe proselitismo no espiritismo. Nós não queremos mudar a cabeça de ninguém. Falar, não, mude, a nossa que é a certa. Não. Nós acreditamos que todos os caminhos levam a Deus, porém, você deve buscar uma fé raciocinada. É isso que eu te peço. Que você busque a sua verdade que está dentro de ti, está dentro de você. E Jesus vai te ajudar para isso. E como que foi essa questão, César, da sua família? Que nem você, tudo bem, você falou que os seus avós eram espíritas, né? Mas quando você assumiu, eu sou espírita, como que foi para os seus amigos, para a sua família, que te viam na outra doutrina e agora... né, espírita e aqueles seus amigos da outra doutrina. Como que foi essa questão aí? Né? Sabe o que acontece? Na minha família eu não tive muito problema, porque meus avós eram espíritas, eles também são não praticantes, são espíritas não muito praticantes, meus irmãos e tal. Mas o meu problema é com os amigos, né? Porque diga com quem andas, te direi quem tu és, é uma grande verdade. A gente tem que saber com quem que a gente anda. Né? E eu tinha amigos de bar, amigo que gostava de ir para boteco, de tomar uma. Eu fumei muitos anos, adorava uma cervejinha em bar, paquerar. Pô, era normal dentro daquele meio que eu estava. De repente eu comecei a entender uma verdade, que aquilo começa a doer na minha consciência, eu tenho que mudar minha postura. Só que meus amigos não entendem isso. Eu não sei se você conhece aquela história dos caranguejos. Rapidamente, um minuto. Essa aqui é boa. Tem tempo pra gente conversar. O pessoal gosta de história. O pescador de caranguejo que vai no mangue, principalmente no Rio de Janeiro, lá aquela parte que é alagada com mangue, eles põem um balde esses balde branco desse tamanho assim, né? Ele põe um balde lá e vai enchendo de caranguejo. Ele enfia a mão lá no barro, tira os caranguejos e lota de caranguejo. Incrível, nenhum caranguejo sai para fora. Você fala, mas como é que o caranguejo não sai para fora? Por que ele não pula? Por que ele não sobe e pula para o outro lado? Sabe por quê, Débora? Porque quando um está quase chegando lá, o outro puxa ele. O outro também puxa. Então, nenhum caranguejo consegue sair porque os outros não deixam. Porque quando você muda uma postura, você incomoda as pessoas. Esse é o problema. Quando eu mudo uma postura, as outras falam, vem cá, velho, cadê você, rapaz? Como assim? Você na nossa, né? E o nosso truquinho lá de quinta-feira? Eu falei, rapaz, quinta eu tenho uma palestra para dar na quinta-feira. Mas como? Você vai levar o truco nosso, velho? Pra ir lá na palestra? Eu não parei de jogar truco, viu, gente? Eu também gosto de uma cervejinha, mas de forma bem discreta, bem de pouco, né? Tudo com parcimônia. A palavra certa é parcimônia, né? De tudo um pouquinho, né? Não ser também muito radical. Claro. Eu acho que Jesus, ele quer que a gente seja feliz, em primeiro lugar. Sim. Deus é amor, ele quer que a gente seja feliz, não é?
mas sem muita doutrina, sem muito dogma, sem muita responsabilidade, ficar talvez repetindo dezenas de vezes, né? Aquelas religiões que as pessoas ficam lá fazendo assim, né? 8 horas, 6 horas fazendo isso. Se você falar com Jesus, ele vai te ouvir. Não é? E você sentiu medo, César, de sair de uma doutrina e vir para o espiritismo? Você teve algum momento que você ficou assim... A minha mudança de postura, ela tem que ser corajosa. Porque, primeiro, incomoda muita gente. Segundo, eu mudei minha forma de pensar, até a forma de me vestir, né? Tentar evitar palavrão e coisas assim. Claro que isso me preocupa, por quê? Porque eu tinha uma postura muito mais, vamos falar assim, mundana, por assim dizer. Tá tudo bem, né? Falar o que quer. Né? Depois dos 60, você fica meio franco, né, Nilson? As pessoas falam o que dá na cabeça. Então... Mas aí, quando você tem uma postura mais voltada à doutrina, a gente tem que se lembrar, sabe do que, Débora? Que nós estamos de passagem nesse planeta. Essa vida de 80, 90 aninhos aqui, ela é provisória e é uma passagem. Porque se você imaginar que você tem uma eternidade pela frente, esses 80 aninhos aqui, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho uma missão. Né? E eu não posso esquecer dessa missão. Porque o mundo ele te distrai muito. Eu tenho uma empresa lá com um monte de funcionários, aquela loucura, e corre para cá, e reunião, e palestra, não sei o quê. E aí o que acontece? Você se distrai. Né? Então, para isso tem que ter disciplina. Você tem que lembrar que, eu preciso lembrar da doutrina. Jesus, né? Falou, ó o rumo aqui, ó. Jesus dá o caminho para nós. Ele, o caminho é esse aqui, ó. Às vezes eu dou uma escorregadinha, a minha mulher, você tem razão, né? Porque ninguém é perfeito, né? Estamos todos juntos aí, nós sofremos junto aí, essa vida aqui é cheia de surpresas, cheia de distrações, né? Principalmente quando você tem um certo sucesso financeiro, você ganha um pouquinho mais, é muito envolvente, é ludibriante ter um carrão, você poder fazer o que quer. Eu tenho uma lancha lá na represa, vou andar de lancha hoje, domingão. Aí você fala assim, puxa, eu tenho palestra lá em Salto Pirapora hoje, rapaz. Eu podia pegar minha lancha e passear lá com meus amigos, tomar uma cervejinha. E aí vem a responsabilidade, né, Débora? Puxa vida, eu tô de passagem aqui. Isso aqui não é um mundo de prazeres, não. A questão, você trazendo isso daí, a questão da reencarnação, ela assusta você? Porque dá a impressão, parece, que as pessoas ficam assustadas com a questão da reencarnação. Quando você chegou no espiritismo, soube da reencarnação, como que foi para você, assim, você pensar que você vai sair dessa vida e você vai voltar, você vai reencarnar, e talvez não vai reencarnar com o que você tem hoje, pode ser que você volte com uma vida bem melhor do que, né? Falando materialmente falando, uma pior. Vida bem melhor, ou pior. Como que é? Como que foi para você essa questão da reencarnação? Tem lado bom e lado mal dessa história. Eu pensar na minha reencarnação. Por quê? Lado bom, eu vou rever meus entes queridos, aquelas pessoas que eu venho convivendo com eles, né? Porque a gente tem um grupo de espíritos que vem mais ou menos na mesma sintonia. Uma vez eu venho como avô, outra vez eu venho como sobrinho, venho como esposa, e a gente vai nessa turma, né? Todos crescendo, evoluindo. Alguns repetem de ano, fica para trás, outros evoluem um pouquinho mais. Então, o lado mal da história é que, por exemplo, vamos lembrar dos nossos irmãos aí, algum irmão chega lá, ele não tem acesso à avó dele, porque a avó dele está numa colônia muito mais espiritualizada que a dele, ele não tem autorização para falar com ela, porque ela está muito acima dele. Né? Então, esse é um lado triste da história, porque se eu for mais lento do que, por exemplo, a minha esposa hoje, que daqui, vamos supor que ela fez um grande trabalho aqui e eu só fiquei na folga e tal, ela vai ter uma posição lá superior à minha, e talvez eu não tenha contato com ela lá. Isso é um lado dolorido, porque isso faz com que eu falo, é melhor eu estudar bastante, para eu poder crescer junto, para eu poder ter aqueles irmãos maravilhosos que eu sempre tive. Porque se a gente desperdiçar esses 80 aninhos aqui, não só eu posso deixar de ir para um bom lugar, como eu posso ser degradado. O degredo é muito perigoso. Porque se eu fizer coisas muito erradas aqui,
eu posso não ter o direito de estar nessa Terra aqui quando ela estiver já em regeneração. Eu posso ir para um outro planeta inferior, talvez Quiron, por exemplo, que é um planeta onde as pessoas estão na idade da pedra ainda, que é aquelas pessoas que querem, que hoje pensam muito em violência, eles vão ter o direito de brincar com pedra lá, com violência, pode ter a certeza. Porque nós somos medidos pelo que a gente faz, pela nossa consciência, pelo nosso crescimento espiritual. Se eu tenho a oportunidade de evoluir, de crescer, Deus está me dando material espiritual, livros, doutrina, amigos, está dando tudo para eu poder evoluir. Se eu não evoluir, a culpa é de quem? É de Jesus? Então, da religião? Então, assim, acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades, no caso, né? Você sabendo disso, sabendo dessa situação, você vai atrás do conhecimento para você poder crescer junto com os seus entes queridos, né? Você aproveitar essa oportunidade do conhecimento. Então, assim, o que você, olhando assim para trás, né? Essa mudança de ideias, o que assim tornou você como você é o César hoje e o César antes? Você acha que você é uma pessoa melhor hoje? Como que é o César antes, o homem velho, e o César hoje, esse homem novo, depois do Espiritismo, né? Como que é? Eu acho que eu evolui bastante no sentido de conhecimento. Porém, eu crescer como espírito, ter uma áurea maior, mais positiva, eu ainda estou longe. Por quê? Porque eu vejo irmãos muito mais evoluídos que eu e eu vejo eles como um exemplo. Né? Eu vejo o Divaldo, vejo o Chico, vejo alguns palestrantes maravilhosos como Haroldo Dutra Dias, tantos irmãos que fazem um trabalho maravilhoso. E eu fiz faculdade, pós-graduação, e eu não estou muito longe desses caras aí. Quer dizer que eu vejo que eu estou aquém do que eu poderia fazer. Isso me dói, porque eu quero ser melhor do que eu sou. E eu sou uma pessoa disciplinada, eu quero melhorar, né? Quero evoluir como palestrante, para dar exemplo para as pessoas, no meu lado de caridade, né? Que não vamos tocar aqui o que eu faço, mas eu tenho meu trabalho de caridade também. Mas por quê? Porque eu vejo como uma carreira, uma escada. Eu estou subindo, eu estou evoluindo. E eu não quero ser lento nessa carreira, porque eu sei que nesses 80 aninhos aqui, quanto mais você evolui na doutrina, menos você sofre, Débora. Quanto mais você parte para o lado de amor, caridade, crescimento espiritual como pessoa, como caridade, você é mais feliz, porque amor traz felicidade, né? Porque tem muita gente que patina e sofre porque dá murro em ponta de faca. Muitas vezes ela conhece a verdade da doutrina e às vezes não consegue deixar de odiar uma pessoa, não consegue de deixar um vício, né? Ou não consegue evoluir porque tem alguma coisa que segura ela, ou uma família difícil, um filho, alguma coisa. Então a gente tem que se libertar disso, né? Com a nossa coragem, com a nossa determinação. É fácil? Claro que não. Olha quanto todos sofreram. Olha os 12 apóstolos. Somente João, que morreu de causas naturais. O resto foi dois de cabeça para baixo crucificado, né? O outro apedrejado, o outro morto de forma terrível, não é? Por quê? Porque tem um preço, não é? Você vê hoje as organizações, né? O próprio sistema religioso do mundo hoje, cheio de dogmas, de doutrinas, né? de necessidades, né? Que você é obrigado a fazer certas coisas. E aí o Espiritismo vem trazendo uma liberdade. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Desses laços. Libertar dessas doutrinas difíceis que muitas vezes te obrigam a tomar certas atitudes, né? Que nós temos liberdade para tudo. O Espiritismo não te nega nada. Você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade, é lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Você plantou amor, você vai receber colheu. Você plantou ódio, você vai receber o quê? Então, nós, quando estudamos a doutrina, a gente começa a entender que Deus está dentro de nós e eu sou como Deus. Jesus deixou muito claro, falou, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Não é? Mas depende do quê? E qual o tamanho da minha fé? Não é? Minha fé é raciocinada, inclusive. Esse conhecimento espírita, ele não veio só com Kardec, né, César? Não. Onde que estava esse conhecimento espírita?
Bom, primeiro, Onde que ele eu acho que a gente também traz muita coisa das vidas anteriores, né? A gente já vem com certo... Porque nós, se estamos aqui hoje, Débora, com certeza já tivemos centenas de reencarnações. Então, logicamente que eu não sou um espírito tão neófito assim, né? Tão iniciante assim, porque nós já discutimos doutrina, a gente já fala... Porque o que acontece? Qual é a diferença de um espírito jovem e de um espírito mais que já reencarnou muitas vezes? É a moral. Porque quando você tem sentimentos mais carnais, movimentos mais de instinto, né? Porque todos temos instintos. E você tem que refrear esse instinto em nome da moral. Vou dar um exemplo. Você está almoçando aqui, a comida é tua. Eu senti aquele cheiro da tua comida, é uma delícia, eu quero comer essa comida tua. Mas ela é sua. Eu senti o cheiro, gostei, mas eu não posso tomar de você. É sua. Então, por quê? Falando, meu lado moral diz, não, essa comida é da Débora. Quem sou eu para fazer isso? Não é justo. Então, agora, se eu fosse um animal, eu tomava de você a comida e comia a comida. Não é? Isso mostra o quê? Que nós, quando vamos crescendo espiritualmente, a gente vai segurando esse sentimento, instinto, sexo, amor, sexo, alimento, poder, dinheiro, tudo que é prazeres rápidos, prazeres mundanos, não é? Satisfação de alimentação e coisas assim, em troca de uma moral. Muitas vezes a pessoa jejua 2 dias sem comer porque ele fez um voto, não é? Lindo isso, mas ela não ficou com vontade de comer? Ficou. Mas em busca da moral ela se sacrifica. Porque nenhum dos 12 apóstolos queria ser crucificado. Ué, mas ele tinha uma busca, ele tinha uma missão. Né? Então nós, nesse crescimento moral que a gente adquire, Débora, vem um peso, vem uma responsabilidade. Você está pronta para isso? Tem gente que não vem para o espiritismo de medo disso. Porque, eu vou ter que mudar algumas posturas minhas. Vai mesmo? Então não venha, porque você tem que mudar a postura, porque se você não crescer moralmente, você vai ficar que nem os outros que são no instinto aí. Ódio, inveja, violência, vontade de ferrar os outros, prazeres mundanos, materialismo, viver nessa convivência religiosa hipócrita muitas vezes, desculpa eu falar assim, gente, mas isso acontece muito. Não é? Querendo mostrar que, poxa, olha aqui, eu sou bom e tal. Não, você não tem que mostrar nada para ninguém, é você com a sua consciência. Não é? E aí o meu crescimento é pessoal, é eu comigo, não posso culpar ninguém, não quero líder, sou eu comigo. Vou num centro espírita bacana, mas não é um lugar sagrado, é um lugar que a gente se reúne como irmãos, com a mesma fé, com o mesmo tipo de pensamento, porque um contamina o outro. Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais em seu nome, ele estaria lá. Então, Jesus está aqui na nossa reunião. Quando a gente faz uma oração inicial, a gente pede para que os Espíritos venham nos trazer luz, conhecimento, porque existe muita influência negativa na Débora, infelizmente. Então, assim, claro que para nós, o Espiritismo, ele é o que fez sentido. Nós estamos aqui trilhando hoje a doutrina espírita, né? Que é o que está nos auxiliando a nos tornarmos uma pessoa melhor. Mas, assim, eu preciso me tornar espírita para ser uma pessoa melhor? Não. Desculpa eu falar isso. Porque eu conheço muito católico maravilhoso. Eu conheço evangélicos, eu mesmo com seguro, eu tenho centenas de clientes, né? Amigos de organizações religiosas maravilhosos, que eu tenho o maior respeito e admiração. Porque é o teu coração, Débora. Eu acho muito bonito um amigo do Chico. Ele, muito simples, muito humilde. O nome dele era Jorge. Eu falei isso numa palestra anterior, que já tivemos aqui no centro. Nossos amigos internautas podem ouvir rapidamente essa história. Jorge era totalmente inculto, ele morava embaixo de uma ponte lá, numa casebre, e ele não sabia falar direito. E ele tinha o lábio rachado, e sangrava, e maltrapilho, cheirava mal. As pessoas, quando ele chegava no centro, todo mundo se afastava, porque ele cheirava muito mal. Ele adorava o Chico, ele chegava, ele queria beijar o Chico. E o Chico, Jorge! O Chico ficava emocionado quando o Jorge chegava. E o Jorge vinha e dava um beijo no Chico, e aqui ficava o sangue do Jorge aqui na boca do Chico. E o Chico tinha vergonha de limpar, porque ele amava o Jorge profundamente. Sabe como é que era a oração do Jorge? Deus, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, Deus. Essa era a oração de Jorge. Aí você fala, puxa vida, conhecimento salva, conhecimento ajuda. Deixa eu te contar uma coisa, Débora. Emmanuel, que é o
Mentor do Chico. mentor de Chico, ele disse que quando Emmanuel disse, porque o Jorge morreu lá no meio do mato, lá sozinho, Emmanuel disse para o Chico que o próprio Cristo veio buscá-lo. Você vê a grandeza da pessoa, né? O que é um coração. Não tem que ter muito conhecimento. E não é espiritismo que cura, que salva, não. E não é catolicismo, não é espiritismo. É você com o teu coração. Você fala com Jesus o seu coração. Você conversa com o seu anjo da guarda. Não é? Essa intimidade, né? Porque aí que acontece? Quando você começa a entender Jesus, você começa a ter vergonha de certas atitudes que você toma. Você fala, puxa vida, isso aí de Jesus não gostaria. Ele está aqui do meu lado, está me ouvindo. Eu não vou ter coragem de fazer isso. E aí você começa a mudar. Não porque você quer. De vergonha, às vezes. Sabe, Débora? Porque tem muita gente muito humilde que mata a gente na fé dela. E eu falo, que vergonha que eu tenho. Eu queria ter metade da fé dessa pessoa que está aí. Que eu vou muito em centros espíritas, eu vejo aquelas senhorinhas humildes, simplinhas, assim, que tem um coração desse tamanho. A aura dela é a coisa mais linda do mundo. A minha deve ser desse tamanhozinho, Débora. Mas essa é realmente... Até o próprio Kardec, ele pergunta, né, se o espiritismo, ele ia tomar o mundo, né, e a resposta que ele teve que não é todo mundo não ia se tornar espírita, mas as verdades espíritas, é apenas o conhecimento que ia expandir, mas não é que todo mundo tem que se transformar, né, espírita. O importante é o coração, o amor. Eu tive estudando um estudo muito curioso, comecei a pesquisar. Hoje você tem no mundo as grandes religiões, hoje a maior religião do mundo hoje já não é mais o catolicismo, são os é o Islã, não é? O islamismo. E você tem na China, por exemplo, né, o confucionismo e tantas outras religiões, o hinduísmo na Índia e tal. Foi feita uma pesquisa que 90% dos chineses nunca ouviram falar na palavra Cristo. Se você, Débora, por acidente, nasceu na China, qual é a chance de você conhecer Cristo? Então, aí você fala assim, mas peraí, lá tem Confúcio. Exato. A China teve Gandhi. Então, o que acontece? Não importa. O importante é você com o teu coração e a fé que você tem, a sua relação com Deus e a pureza do teu coração no amor. Esse Exatamente. É o ponto, amor. Né? Conhecimento ajuda muito. Leitura ajuda demais, porque aí eu passo a conviver aquela história daquele livro que vai me comover e vai fazer eu mudar. É uma ferramenta para ajudar a gente no crescimento, né? Até mesmo para entender as coisas, porque tem muita coisa. A religião, por exemplo, livros que falam sobre alguns tipos de, por exemplo, psicografia. Pô, você estudar psicografia é uma faculdade, você estudar aquilo. É muito profundo aquilo. Mas quanto mais eu estudar, melhor. Eu vou entender melhor aquilo. Mas isso não muda o coração, que tem muita gente extremamente simples, tem um coração do tamanho de um bode. Com certeza. Bem, César, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria, assim, ver com você qual é a mensagem que você tem para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Olha, a Voz do Além quer fazer uma pergunta. Diga, Voz do Além. Eu brinco que o nosso diretor é a Voz do Além. Diga lá, Vitinho, o que você quer perguntar? César, eu queria fazer uma pergunta. Como que foi a relação da religião que você estava, que você saiu, as pessoas da religião antiga? Como eles reagiram na hora que você falou que você era espírita? Infelizmente, muito preconceito. Eu fico triste com isso, porque algumas pessoas não entenderam, Vitor, porque realmente, infelizmente, o fato do Brasil ser um país muito católico e evangélico, eu acho que 70%, 80% da população é católica e evangélico, fica difícil eles entenderem a doutrina espírita por falta de conhecimento. Porque se estudassem, eles iam gostar muito. Mas também a gente, evitando o proselitismo, como eu disse aqui no começo, mas muitas pessoas passaram a me ver de forma diferente.
né? Puxa vida, ele deixou a gente. Ah, que chato, ele não frequenta mais nossas reuniões e tal. E aí, como eu te disse agora há pouco, né? Eu tive que mudar até meus amigos, não é? Por quê? Porque você tem que estar bem com quem está perto de você, que pensa igual, que pensa parecido. Não que eles fossem piores ou melhores do que eu, mas eles têm outro tipo de pensamento, né? E existem outras religiões que na católica é descomungado, nos testemunhos de Jeová você é desassociado, e cada organização tem um nome da pessoa que saiu. Claro que haverá preconceito, sim, Vitor. Só que aí você faz milhões de outros amigos também, né? Que aprender a lidar com esses reveses, né? Com esses preconceitos. E alguns entenderam da própria organização, né? Me respeitam, tudo. Mas existe sim, infelizmente, tem que ser mais divulgado. Esse podcast é um exemplo disso. A gente quer esclarecer para as pessoas que o espiritismo ele é muito simples, ele é muito verdadeiro, não tem nada aqui de que você pode se preocupar com ocultismo, coisa perigosa, evocações do demônio, mal. Nós amamos Jesus Cristo como nosso líder, nosso Salvador, nosso mestre maior. É o nosso modelo e guia, né? Nosso modelo e guia. Né? Jesus está no meu cristãos. Coração. Meu anjo da guarda está aqui comigo sempre. Né? E isso me trouxe novos amigos, Vitor. É isso. E outra também, no centro que você frequenta, você trabalha, vão muitos evangélicos, muitos católicos lá para fazer uma visita, para fazer algum tratamento? Porque a gente vê muito aqui, são muitas pessoas também de outras religiões que vêm aqui para ver, né? Aí depois acabam fazendo e acabam voltando, né? Não são obrigados a ficar. Sim. Nós temos lá a noite do dia da cura, né? Então, muitas pessoas, como eu disse agora para a Débora, até é o meu caso, né? Muitas pessoas vêm pela dor. E o Espiritismo, ele tem esse trabalho de cura, esse trabalho de você ouvir as pessoas, né? Através do atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem sido uma grande porta de entrada de pessoas que vêm através, buscando cura, buscando entendimento, tendo com dor, querendo trazer solução para essa dor. E a gente sabe que a nossa doutrina é o Consolador prometido, né? Então, quando o nosso irmão está ali dando o tratamento de atendimento fraterno, com certeza a espiritualidade está trabalhando ali, os espíritos da casa, o anjo da guarda da pessoa está atuando ali para que ela possa conhecer a verdade vai libertá-la e vai trazer novas verdades para ela. Muitas vezes a pessoa vem, se cura e vai embora. E não está nada errado nisso. Está tudo bem, certo. Né? Está tudo bem. Ela volta para a religião dela lá e está tudo bem. Exatamente. Agora, se a sementinha lá germinou, puxa, eu quero saber um pouquinho mais, vai ser muito bem-vinda. A gente tem recebido muitas pessoas, viu, Vitor, lá no nosso centro, pessoas que vêm, às vezes por curiosidade, às vezes porque quer ver uma palestra interessante, o tema da palestra talvez chamou a atenção, ou vem buscar atendimento fraterno ou cura. Isso tem trazido muitas pessoas para a doutrina e a gente fica muito feliz com isso. O que é bom também, né? Você pode desmistificar o espiritismo, né? Porque a pessoa, ela vem, ela é bem recebida, vê que não é nada daquela fantasia que o pessoal pinta, aí vai chegar lá e vai falar, né? Olha, gente, eu fui lá na casa espírita tal e não vi nada disso aí que o pessoal andou falando, não. Pelo contrário, fui muito bem atendida, recebi lá o que eu fui buscar e não me obrigaram a ficar. Eu voltei para cá e assim vai, né? É uma coisa bacana, Débora, é que nós espíritas não somos aquelas pessoas que ficam, meu Deus, esse mundo está terrível, está chegando o fim, tudo está acontecendo, Não, nós somos felizes. Nós temos uma esperança maravilhosa, nem a morte nos ataca. Então a gente é feliz, a gente somos pessoas que somos do bem, queremos dar risada, brincar, contar história, né? Nas palestras aí conta historinha de Chico, de Emmanuel, e a gente brinca muito. É um estudo leve, gente, um estudo leve, gostoso, e que faz com que você abra esse véu de misticismo, porque tudo é explicado de forma transparente. Se alguém quiser ter a oportunidade, vai ser um prazer receber qualquer um que quiser discutir assuntos gostosos, né? Sobre Cristo, sobre apóstolo Paulo, que para mim é um dos que
um dos apóstolos que eu mais amo, né? Pela experiência, pela vida que ele passou, né? Eu tenho um grande carinho por ele. Eu estudo muito o Novo Testamento e também o Velho, mas é muito bacana a gente fazer esse paralelo, inclusive, da Bíblia para com o Espiritismo. Não pensem que o Evangelho do Espírito é diferente do Evangelho da Bíblia. O nosso Evangelho foi baseado no Novo Testamento, sim, porque Jesus deixou a mensagem dele lá. É só uma questão de interpretar de uma forma mais elucidativa que tem tudo a ver. E até mesmo, César, porque é uma questão que a gente vê, o centro espírita é um pronto-socorro para as outras religiões, né? Porque a gente vê que muitas pessoas não encontram aquilo que busca em alguma religião específica e acabam encontrando no centro espírita, né? Acabam encontrando alguma resposta. Além de receber essa resposta, Vitor, e ter um conforto espiritual, porque existem mentores da casa que vão influenciar você e você vai se sentir mais leve. Quando você sai de um passe do centro espírita, porque o passe nada mais é do que uma imposição de mãos, onde os mentores da casa, por intermédio do passista, inclusive eu dou passe lá no nosso centro, eu fico impondo mão naquele irmãozinho que está ali, né? E mandando mensagens de amor, de esperança, de Jesus, né? E aí, essa nossa energia do nosso corpo físico, ectoplasma, todo o nosso sentimento positivo, ele passa para a pessoa de forma metafísica, trazendo paz, tranquilidade, harmonizando os chakras das pessoas, jogando por terra tudo que há de mal, pensamentos ruins, coisas para baixo, e que se renovem essas energias, essas sintonias boas. E a pessoa, quando ela sai do passe, parece que ela sai mais leve daqui. Não é? Eu sinto que as pessoas saem muito mais leves, mais sorrindo, com menos peso, sabe? E as pessoas começam a sentir de forma muito sutil, parece que não, mas sutilmente ela viu que alguma coisa mudou nela, né? E é isso que é o gostoso da história, né? O Espiritismo tem isso, né? Esse Consolador prometido que traz essa leveza, né? Essa esperança gostosa de que nem a morte vai nos atacar, porque a gente entende que é simplesmente uma mudança de sistema, né? Você sai desse e vai para o outro e está tudo certo. Exatamente. Tudo certo, Vitor? Certo. Então, César, sua mensagem final aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. O que você poderia falar para essa pessoa que está aí, né, entre dois caminhos e fica com medo de sair de um caminho que estava trilhando há muito tempo e aí teve contato com um caminho novo, principalmente se for espírita, né? E fica com medo de deixar aquele caminho novo para pegar o espiritismo. Manda aí, fala para ele, dá um conselho para os nossos Primeiro, ouvintes. Primeiro eu queria agradecer ao Nilson, o Vitor, a Débora, pela paciência, por ter me convidado. Eu fiquei muito honrado de estar aqui nesse podcast, que está sendo um sucesso aí na internet. E agradeço o convite. Realmente, eu queria deixar como mensagem para aqueles que estão nos ouvindo a importância de você buscar a verdade. Porque, às vezes, precisa de um pouquinho de coragem, um pouquinho de força mesmo, de determinação, porque o sistema religioso mundial, né, ele tem muito poder, né? É muito difícil você se desvencilhar facilmente de algumas coisas, talvez algum dogma, alguma doutrina, alguns rituais, não é? Então, precisa de muita coragem para você falar assim, eu vou mudar meu proceder, eu quero buscar verdades, não é? Não quero mudar a cabeça de ninguém, mas é muito gostoso quando você começa a estudar a doutrina, principalmente livros do Chico, ou alguns de Emmanuel, e você lê também as doutrinas básicas de Allan Kardec, onde você começa a entender o porquê das coisas. Porque não existe ponta, gente. Não existe nenhuma pergunta que o Espiritismo não responda de forma clara e transparente para você. Porque existem outras doutrinas que chegam num ponto assim, aperta a pessoa, não, isso aí são mistérios, a pessoa não sabe responder. Nós respondemos. Por quê? Porque nós estamos com essa verdade, que é a verdade do Cristo. Transparência, verdade, e muita fé, muita tranquilidade, mas o mais importante, sermos pessoas felizes, realizadas, sabendo que estamos de passagem nesse planetinha aqui e que depois a gente volta, um pouquinho melhor do que a gente estava.
Né? Muito obrigado a todos a oportunidade de estar aqui e venham nos conhecer, venham conhecer um pouquinho da doutrina, que a gente vai ter o maior prazer de receber cada um de vocês aqui. Débora, obrigado, querida. Muito obrigada, César. Foi maravilhoso receber você aqui. Foi uma tarde maravilhosa aqui que nós estamos passando. E agora eu convido vocês a fechar os seus olhos para nós fazermos uma prece de encerramento. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste deste momento de troca de ideias, deste momento de reflexões. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que estiveram ao nosso redor, nos intuindo da melhor maneira para levar o conhecimento àqueles que terão contato com este programa. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, dá um joinha pra gente. Se você ainda não nos segue aí no nosso canal no YouTube, aproveite para nos seguir, ative o sininho para receber as nossas notificações. Nós também estamos no Spotify, é só procurar lá, Kardecast, e também nos seguir lá e ouvir os nossos programas. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade. César, fala um pouquinho da sua casa.